Futebol, uma paixão nacional. Um esporte que chegou ao Brasil há muitos anos e que foi profissionalizado em 1885. 131 anos depois, o futebol profissional continua sendo um sonho de muitos jovens. Mas nem sempre o sonho se torna realidade. Depende de talento, persistência e às vezes uma pitada de sorte. Com este jovem itabirano, de família humilde e trabalhadora, valeu a persistência alinhada ao talento. Marco Túlio Gualberto saiu de um bairro simples de Itabira para integrar uma equipe profissional em Santa Catarina, no sul do país. O jovem promissor nos recebeu em sua casa e falou de sua carreira como jogador do Figueirense. Marco Túlio, quando começou a sua história no futebol? Eu era mais novo, eu jogava aqui no Grêmio mesmo, de Itabira, aqui no bairro Praia. E nisso, surgiu um campeonato lá em São Paulo, que o pessoal ali de João Molevade queria jogador. Nisso, o treinador Filipão, que é bastante conhecido aqui em Itabira, né? Pelo pessoal do futebol, do esporte, ele foi lá e me indicou pro pessoal lá de João Molevade. Nisso eu fui lá jogar, joguei em São Paulo. Em São Paulo, nosso time jogou em Valparaíso. Depois de Valparaíso, eu fui artilheiro lá do campeonato. Nisso, o pessoal do PSTC, que é do Paraná, um clube de empresário, me veio atrás de mim e queria jogador. E eu peguei e fui, novinho ainda, com 15 anos na época eu tinha. Aí eu fui, depois disso, fui jogando, joguei campeonato lá no PSTC, Campeonato Paranaense, joguei o campeonato de Londrina também, fiz uns golzinhos lá também, né? E nisso aí eu fui lá e peguei e fui e no Figueira pediram o jogador. Aí mandaram eu mais dois amigos meus pro Figueira. Nisso só que era de teste, né? Passaram eu e mais um amigo meu, infelizmente outro amigo não passou, hoje em dia até largou futebol já. Mas futebol é isso aí, né? E sua história, então, não teve um desenrolar tão vitorioso em Minas, e sim no sul do país, né? E sim, no sul do país. Muita gente pergunta se eu já tinha feito algum teste no Atlético, na América, no Cruzeiro. Mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade. Infelizmente ou felizmente, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. E eu não tive a oportunidade aqui em Minas, mas sim no sul. Lugar que eu já conheci tudo e fui bastante recebido muito bem lá. E é isso mesmo. Como foi o apoio da sua família nessa sua trajetória de sucesso até chegar ao Figueirense? Quando eu era mais novo, eu não vou mentir, eu ligava chorando bastante, 15 anos, novinho. E nisso aí eu ficava triste, né, que eu larguei meus amigos bastante cedo. É como eles falam, no mundo do futebol você cresce, você vira homem mais cedo, né? Nisso eu tinha 15 anos eu longe da família. E minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos íntimos mesmo, davam muito apoio. Falavam que não era pra me largar tão cedo, que era pra me continuar. E nisso eu fui batendo na mesma tecla. Fui batendo e graças a Deus eu cheguei onde eu tô. A gente fala de profissional, dá essa impressão de que tudo é uma maravilha, de que é luxo e que é dinheiro, não é? Fala dos momentos de dificuldade que você teve até chegar ao Figueirense, quando, obviamente, você deve ter ligado para sua família, falar que queria desistir, ou não aconteceu isso? Teve, sempre tem, né? O momento de dificuldade começa quando você sai de casa. Quando você é mais novo, você deixa seu abandono sua mãe, abandono seu pai. Não abandonar, mas deixar pra trás em busca do seu sonho. E nisso também, isso já começa uma dificuldade, que é a maior dificuldade de todos os atletas. Muitas crianças hoje deixam de jogar futebol por causa disso. Você pensou em largar tudo para voltar a ficar ao lado do seu pai e da sua mãe? Já pensei bastantes vezes. E nisso, minha mãe me deu apoio, meu pai me deu apoio, minhas irmãs, meus amigos, e falaram que eu tinha que continuar. Se eu já estava lá, eu tinha que continuar, ter força até o final, pra não deixar cair, né? Falando da sua história no Figueirense, como é jogar num grande clube do Brasil, um dos maiores, e fala pra gente também da rivalidade lá em Santa Catarina, Figueirense, Avaí e o Criciúma. Lá em si a rivalidade é demais. O Avaí, o Figueirense é como se fosse Cruzeiro e Atlético aqui em Minas Gerais. Agora o Criciúma, Chapecoense é como se fosse Cruzeiro e América, né? Já não é aquele clássico que pega fogo mesmo, mas é clássico, querendo ou não. E quando eu cheguei lá no Figueirense, primeiro clássico que eu joguei contra o Avaí,
pegou fogo mesmo. Grande craque que você conheceu até agora e que passou a te inspirar lá no Figueirense, quem foi? Ah, tem duas pessoas. O Cleiton, que é novo, que agora tá no Atlético Mineiro, que eu ia treinar com ele, me passava bastante experiência, apesar que ele é novo, é um ano mais velho que eu, mas já tem bastante experiência, né? E hoje tá no Atlético Mineiro aí, graças a Deus. E o Carlos Alberto. O Carlos Alberto bastante conhecido, né? O jogador mais novo a ganhar a Champions League, jogando com você. Imagina. O que você imagina quando você vê grandes jogadores, Neymar, né, vários jogadores saindo do Brasil, indo para o exterior? Você sonha com isso? Você sonha com o glamour do futebol? Você sonha em ficar milionário como esses jogadores? Ah, todos sonhamos, né? Porque você, desde novo, você vai lutando para conquistar isso e você chegar no auge do futebol. Todos nós sonhamos nisso, todos nós jogadores de futebol. No Figueirense, qual que é a sua situação atual? Minha situação atual é. Eu estava no profissional, no começo do ano pintou uma oportunidade. Fiquei muito feliz, conheci vários jogadores, rodei lá bastante, tipo, peguei muita experiência. E agora eu desci para o Sub-20 novamente e agora eu vou esperar a nova oportunidade pintar ano que vem, né? Em Minas, se você fosse vestir uma camisa, de qual time seria? Ah, em Minas, se eu fosse vestir uma camisa, eu vestiria dos três. Uma mãe realizada e orgulhosa pela trajetória do filho. Ouvimos a mãe do meia atacante do Figueirense, Sônia Maria Gualberto. Não é muito fácil, não. É difícil para a família, né? Perder, assim, o filho ir embora com. Na época ele estava com 14 para 15 anos. Até hoje, já tem 4 anos que ele vai embora e toda vez que ele vem é choro mesmo. Isso é de mãe, né? Que na verdade a gente cria o filho, não é para a gente, não é para o mundo. Quando você vê os jogos e aí vê o seu filho na televisão, e aí ele sofre uma falta dura, aquela coisa toda, como é que fica o coração de mãe? O coração chega a explodir, pressão vai lá no teto. Mas até então é emocionante demais, tá? Eu aconselho toda mãe que tem um filho, principalmente filho homem, praticar esporte, seja que esporte que for. Ele começou aqui no Grêmio e às vezes eu estava trabalhando e me ligava e falava, mãe, hoje tem jogo, às vezes até treino. Eu estava cansada, eu sentava e eu e o pai dele acompanhando. Então, por isso que eu falo, assim, não só o esporte, mas o quê? O esporte, ele não, a criança que pratica esporte, ele não envolve com, ele não fuma, ele não bebe, porque ele foca só o quê? Só para praticar. Então, eu focava muito no esporte, por isso, com medo do meu filho envolver com coisas ruins. Então, eu falo, e toda palestra que eu dou aqui em Itabira, eu falo, gente, todos os mães e pais que têm filho, faz o filho praticar o esporte, seja esporte o que for, seja vôlei, né? Seja futsal, né? É um orgulho para você como mãe ver o seu filho nessa idade, que podia estar trilhando um caminho pecaminoso e, pelo contrário, tá trazendo honra, glórias para sua cidade e para a família, né? Não, é uma honra para mim e para o meu marido, né? Ter um filho assim, meu filho é uma bênção divina, né? Graças ao meu bom Deus.